Boa noite, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Tudo bem com vocês? E aí, como é que tá sendo esse início de final de semana? Esse início não, né? Final já do sabadão. Lançando esse vídeo aqui para vocês, para falar de algumas novidades que a gente teve no dia de hoje, nesse sábado. Não foram muitas, porém algumas informações interessantes. Mas antes de começar, aquilo que vocês já sabem, like no canal, sininho e compartilha o vídeo para a gente continuar crescendo. Então, dá essa força aí para a gente, para que a gente continue gerando conteúdo aqui sobre o nosso Arsenal. Então, sem mais delongas, vamos para as nossas notícias do nosso resumo diário. Queria começar esse resumo diário falando sobre Declan Rice. Declan Rice não viajou para a Espanha, para a Murcia, com o elenco. Parece que outros jogadores também não viajaram. Fábio Vieira, né, tá de férias, porque veio da Copa do Mundo. Parece que tem mais alguns jogadores que ficaram ali na Inglaterra fazendo algum tipo de atividade. Tá? O que é importante. A gente não sabe, não foi divulgado o que aconteceu com o Rice, mas parece que não é nada grave. É apenas ele estar fazendo um trabalho independente ali, né? Que eles usaram essa forma aí para falar sobre a questão do Rice. Só lembrando que o Rice ficou na Inglaterra, né? Ficou em Londres. O time ele volta para Londres, tá? Antes de ir para a Ásia. Então eles ficam mais até quase o final da semana, porque eles viajam para a Ásia no sábado, dia 19. Então eles voltam para Londres, não sei que dia, né? Mas com certeza semana que vem. E aí, dia 19, viajam para a Ásia para o começo da pré-temporada do Arsenal. Nessa segunda parte, hoje tivemos a atualização que está andando, né, a renovação do Nwaneri. Eu falei com vocês sobre o empresário dele, que com certeza viria exigências por parte do empresário dele. Então parece que ele quer entender qual é a proposta do Arsenal para ele e que ele quer mais tempo de jogo para o cliente dele. Então, assim, o que foi dito, eu falei lá atrás, né, que eu achava que era alguma coisa relacionada à grana, mas ele disse que não é nada relacionado a dinheiro, que ele quer saber quanto tempo o cliente dele, né, o Nwaneri, vai jogar. É o que eu falei, galera. É uma pessoa complicada, a gente sabe que o Nwaneri é um garoto novo, tem 18 anos, e o empresário dele já está fazendo um monte de exigência. E isso acaba atropelando o desenvolvimento do jogador, né? Porque o Arteta ele sempre falou que ele não vai garantir minutos de ninguém. A pessoa tem que estar merecendo jogar, entendeu? Porque pelo que eu li, ele achou que o Nwaneri tinha a possibilidade de entrar em alguns jogos e não entrou, tá? Tipo, exemplo, tá? Quando o Saka estava machucado, ele entrar, apesar que ele jogou várias vezes, né? Quando o Saka estava machucado. E até alguns questionamentos que vocês fizeram sobre isso dele entrar ali como titular. Mas a gente também não sabe como é que o Arteta pensa nesse sentido, entendeu? Se ele tivesse disponível e o Arteta tivesse confortável de colocar ele, poderia ter colocado sim. Mas para o Arteta não colocar, alguma coisa tinha. A gente sabe que o Nwaneri ele tem uma questão física, né, que ele precisa melhorar. Até o próprio já falou sobre isso, que ele precisa melhorar a parte física dele, até para ele poder aguentar, né, ali, porque a gente vê ali o Saka tomando muita porrada, e como o Nwaneri é um menino que também procura o jogo, a chance dele tomar pancada também é muito grande.
Então ele precisa ter um físico aí para ele poder aguentar essas pancadas que ele vai levar. É porque o Saka o pessoal já está acostumado, né? Então o pessoal já conhece, já sabe como é que ele joga. Acho que o Nwaneri a galera ainda tá meio assim, mas daqui a pouco vão começar a bater no menino também. Mas aparentemente o que ele falou foi isso, que ele quer saber quanto tempo de jogo o Nwaneri vai ter e tal, todas aquelas questões de negociação, mas parece que tá avançando as questões do Nwaneri. Vamos ver até onde isso aí vai ficar enrolado e quando que vai se desenrolar de vez. Agora falar sobre o Victor Gyökeres. Victor Gyökeres que deu uma entrevista aí pro L'Equipe. Se eu não me engano foi 7 de julho que ele deu essa entrevista, mas só foi pro ar hoje. Publicado, né, hoje. Eu até traduzi algumas partes, coloquei lá no Twitter algumas partes que eu achei relevante que ele falou. E uma parte que eu achei importante é quando ele é emprestado pro Coventry City e ele faz 3 gols e dá uma assistência. E mesmo assim o técnico aposta nele e contrata ele. E no ano seguinte ele faz, se eu não me engano, 13 gols, alguma coisa do tipo, e 9 assistências, um negócio assim. Então, é uma coisa que aconteceu parecida também. Vocês devem lembrar de vários outros nomes que aconteceram isso também, mas aconteceu também com o Isaac. A última temporada dele na Real Sociedade tinha feito 4 gols só e foi contratado pelo Newcastle por 70 milhões. Então, é aquela toda a questão que eu sempre falo com vocês, da análise de dados, de análise de estatística, potencial do jogador. Cara, pode errar? Pode. Mas é difícil. Se você tiver os dados certos, com as informações corretas, é difícil. A não ser que o jogador não queira mesmo. Não queira. Entende? Porque os dados estão ali para serem usados. Ou o cara não se encaixar no elenco ali, no estilo de jogo. Mas até isso, no análise de dados, você consegue buscar, né? Os estudiosos conseguem buscar. Então eu achei interessante isso, quando um técnico ele aposta num jogador e esse jogador vem a dar certo. Então ele falou também da possibilidade dele de sair, daí falou que existe sim a possibilidade dele de sair, ele não cravou nada, mas ele falou da possibilidade dele sair sim do esporte, até por ser uma entrevista antiga, né? Então, antiga, mas nem tanto, né? Mas é importante. Então, quem tiver Twitter, tá lá no meu Twitter também para vocês. Eu peguei a parte mais importante, a parte assim que não tinha muito relação, seja tipo, perguntaram sobre coisas que não são relevantes pra gente, assim, saber. Eu não traduzi, eu deixei para lá. Mas, enfim, a novela continua, o Gyökeres não foi treinar ontem, não foi treinar hoje. Parece que o Varandas vai dar uma multa nele, mas também o Varanda. Hoje saiu até uma entrevista, né, de um advogado, sinceramente eu nem li, só li a chamada, assim, e bem o iniciozinho, onde dizendo que ele podia tomar justa causa, mas se ele tomar justa causa, o Varandas perde tudo, então não vai tomar justa causa. Eu acredito que o Varandas vai ficar dando multa nele ali até. Mas que também não vai adiantar de nada, entende? E eu acho engraçado que. E tem uma informação importante, eu não lembro se eu falei isso para vocês em algum momento. O Gyökeres, ele fala que ele se sentiu traído pelo Varandas. Ele fala e ele deixa isso bem claro, que ele se sentiu traído pelo Varandas. E hoje saiu, foi até
a Arsenal Brasil deu um retweet, e eu aproveitei e dei um retweet também, que isso está começando a se tornar comum no Sporting, pelo menos. A gente está falando do Sporting porque é o jogador que a gente está tentando contratar deles. Parece que quando o Tottenham tentou contratar o Pedro Porro do Sporting, teve exatamente o mesmo problema. Mas, quer dizer, não exatamente o mesmo problema, né? Porém, parece que estava avaliado num valor e depois o Sporting simplesmente falou que não era mais aquele valor, era outro. Então a gente começa a entender que é um modus operandi do Sporting. Então eu acredito que o Arsenal não tem que ceder para isso aí não, cara. Minha opinião. Sabe por quê? Se a gente cede aos 70, ele vai chegar, não quero 70, agora eu quero 80. Será que o Berta já não sabe dessa informação? Eu nem procurei, depois eu vou procurar para ver quem era o presidente na época da questão do Pedro Porro. Que aconteceu com o Pedro Porro. Então, é um modus operandi do Sporting, esse tipo de situação. Então, sabendo disso, eu não ofereceria nem 5 mil libras a mais, 5 milhões de libras a mais. Por que eu vou oferecer 5 milhões de libras a mais? Com qual garantia eu vou ter certeza que ele não vai chegar e vai falar, não, quero agora mais 10 milhões? Não, agora ele só sai pela multa de 100, ele não sai agora. É difícil negociar com o esporte, eu não sabia que era tão difícil assim. Que eles tinham essa cultura aí de fazer esse tipo de atividade. Isso, inclusive, é ruim para eles no meio futebolístico. Na hora de contratar jogador. Porque na hora de vender fazer isso é legal, né? Agora quero ver quando alguém fizer com eles. Quando chegar em cima da hora, falar assim, não é mais esse preço não, meu amigo. Foi esse preço até 10 minutos atrás, agora aumentou para mais 5 milhões. É aquela velha história, não faça com os outros que não querem que faça com você. Então, o esporte tem esse histórico e vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver se essa semana sai alguma coisa. Chegamos num assunto que eu queria comentar ontem e eu acabei esquecendo. Eu foquei tanto ali nos abusos que aconteceram com o Madueke, que é uma coisa lamentável, lamentável mesmo, principalmente vindo da torcida do Arsenal, que é uma torcida que é muito agregadora, fazer o que a torcida do Arsenal fez com o Madueke. É muito triste. É muito triste. Vocês podem criticar à vontade. Eu falei isso no vídeo de ontem. Mas pelo menos espero o cara chutar a bola pelo Arsenal, né? Para vocês criticarem. O cara nem chutou uma bola pelo Arsenal, nem vestiu a camisa. A gente sabe que o Chelsea é uma zona. A gente sabe que o Manchester United é uma zona. Quem garante, por exemplo, um exemplo, tá, gente? Que a gente não pega, sei lá, um Garnacho da vida e ele joga pra caramba no Arsenal. Gente, quantos exemplos tem dos caras que saíram do United e foram jogar bola? O Elanga foi um, agora que foi pro Newcastle. O McTominay tá jogando pra caramba no Napoli. O brasileiro, o Antony. Às vezes só o clima é ruim. Gente, o Madueke ele abriu mão de disputar a final da Copa do Mundo de Clubes. A primeira Copa do Mundo de Clubes. Ele abriu mão da final para ir fazer os exames no Arsenal. Isso é pelo menos o mínimo de demonstração que ele quer vir. E a recepção que a gente dá para ele é o quê? Um monte de xingo nas redes sociais do cara.
E aí sabe o que pode acontecer? Acontecer igual aconteceu com o Pepe. A cabeça dele, ó, bum, explodir. O cara não tem nem condição de entrar em campo. Imagina se o Arsenal começa mal a temporada. Imagina. Qual é a necessidade disso, cara? E qual a necessidade disso aqui? Sendo bem sincero, qual a necessidade disso aqui? Me fala. Vocês podem discordar do Arteta, gente. Eu discordo do Arteta também. Eu também discordo. Eu não concordo dele ter comprado o Madueke por 50 milhões. 48, né? Agora já foi falado. 48 milhões. Eu não concordo. Mas não é por causa que eu não concordo que eu vou fazer isso aqui, ó. Vou chegar lá no meu Twitter e botar Arteta out. Não, pô. Cobrem dele, cara. Ele é responsável pela contratação do Madueke também. Foi um pedido dele. Então, a gente vai ter que cobrar dele. Não chegar e xingar o jogador. Mas para cobrar dele, a gente tem que esperar jogar também. Eu sou uma pessoa que isso é para qualquer jogador, tá, gente? Qualquer jogador que chega no Arsenal. Mesmo se ele já joga Premier League, se ele não joga, eu sou aquele cara que eu gosto de avaliar um jogador quando ele chega no Arsenal só na segunda temporada. Que a primeira ali ele entra, faz a pré-temporada, o Madueke parece que nem vai fazer a pré-temporada, que ele vai entrar de férias ainda. E aí vai jogar essa temporada, de repente vai ter aqueles altos e baixos, aquelas oscilações, ou às vezes só baixo, ou às vezes só alto, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer e com ele e com os outros que estão chegando, Zubimendi, se vier o Gyökeres também, acho que a gente não tem que cobrar o Gyökeres logo na primeira temporada, entendeu? O Zubimendi, Mosqueira, se vier, Norgá, por mais que já tenha experiência em Premier League, são coisas novas para eles. Sendo bem sincero. Claro que o Arteta vai tentar tirar o máximo deles nessa primeira temporada. Mas eu, Barão, tá? Eu não gosto de cobrar na primeira temporada. Eu acho que é toda uma fase de adaptação ali, principalmente a forma como o Arteta joga. Que é um jeito diferente. Isso serve para qualquer clube, gente. Qualquer clube. O cara não chega no Manchester City já voando. O cara não chega no Liverpool já voando. Por exemplo, o Gakpo e o Gravenberch. Eles não chegaram voando no Liverpool. Essa temporada ambos jogaram bem, porque já estavam adaptados ao clube, já estavam adaptados ao time. Entre outros, gente. Então, assim, Barão, eu gosto de avaliar o cara na segunda temporada. Eu acredito que ele fez uma temporada toda, já entendeu ali como é que funciona, e na segunda temporada ele já tem que vir, ó, jogando bem. Aí já tem que entregar. Se ele entregar na primeira, pô, beleza. Belezinha. Claro, gente, que se ele errar num jogo, claro que eu vou falar, vou criticar e tal. Mas vai ser aquela crítica mais branda, entendeu? Não vai ser uma crítica igual eu faria para o Odegaard, que já está no Arsenal há 3 temporadas. 4 temporadas. É diferente, a crítica deles é diferente, porque eles já estão com um time ali. A base já está montada, então eles já se conhecem. Então, eu quero saber qual a necessidade disso aqui, cara. Sério. Vocês lembram como é que o Arteta pegou o clube, cara? Um vestiário destruído, zoneado, que antes dele tinha um técnico onde os jogadores faltavam com respeito com o técnico. Se falou até em misoginia dentro do, não do vestiário, né, mas ali do meio jornalístico contra o Unai Emery.
Porque parece que alguns jogadores específicos ficavam sacaneando o sotaque dele quando ele não estava perto. Falavam que tinham dificuldade de entender o inglês dele. E aí já começou o problema lá no Emery. E aí, é o que eu falo. O cara pegou o time destruído, um vestiário destruído. Um vestiário cheio de panela. O cara limpou tudo. Devolveu a confiança ao torcedor. Da gente estar disputando títulos agora. Ah, mas ainda não ganhou, Barão. Beleza. Pode ser que não ganhe também. Mas isso também não vai tirar o mérito dele. Vai ter os erros dele? Vão ter os erros dele, que serão apontados por vocês e por mim. Mas hoje eu vejo no Arteta mais méritos do que deméritos. E eu vejo o Arteta evoluindo a cada pouquinho, sabe? Ele vai, ó, agora eu preciso de uma profundidade no elenco. Que ele já vinha pedindo, na verdade, né? Mas é aquilo, tem que ver se cabe no orçamento. Não é tão simples assim. Agora, fazer isso aqui, cara. E vou te falar mais, eu gostei de saber que as pessoas estão querendo saber quem foi que fez isso aqui. Quem foi que fez. Inclusive estão falando que quem fez isso aqui não pode ser nem considerado torcedor do Arsenal. Ah, Barão, não pode criticar? Pode criticar, claro. Agora, não pode pichar, velho. Isso aqui é uma arte que é feita pro Arteta, pro Kroenke. Apesar que eu sou contra, tá? Colocar, às vezes, o dono como herói. Mas cada um sabe de si. Aqui é um local onde tem vários murais, né? De jogadores, do técnico, no caso do Arteta. E isso vai muito da parte da torcida. Por exemplo, ontem saiu uma notícia de que o Gyökeres podia talvez não fechar com o Arsenal. Por quê? Eles já viram que a torcida do Arsenal pega pilha. Eles já viram que a torcida do Arsenal pega pilha. E o que eles vão fazer? Inflamar mais a torcida. Para quando chegar no primeiro jogo lá no Emirates, não sei se vai ser o da Emirates Cup ou o da Premier League, contra o Leeds, forçar uma barra para a torcida já ficar contra o Arteta. E vocês estão entregando tudo de bandeja para eles. É tudo que a mídia quer. Tudo que a mídia inglesa quer. As pessoas estão entregando tudo de bandeja para eles. A própria torcida se sabota. A própria torcida do Arsenal se sabota. Então, eu particularmente não gosto, não da questão da pichação, eu acho que não faz sentido nenhum o Arteta out. Não faz sentido nenhum. E falar para vocês, o Arteta não precisava nem estar no Arsenal. 2023, ó. Ele foi convidado para assumir o PSG. Quando o Christoph Gatter sai. Sabe o que ele fez? Sabe qual foi a resposta dele? Abre aspas. Eu ainda não terminei o que eu vim fazer aqui, no Arsenal.
Não está escrito aqui, tá? Mas ele falou isso. Foi a resposta que ele deu pro PSG. E logo depois ele renovou com o Arsenal. É com isso aqui, ó, que a gente responde. Como eu falei, ele está sujeito a críticas. Ele é o técnico. Mas, gente, precisa disso aqui? Precisa cobrar dessa maneira aqui? É sério? Essa é a maneira mais correta de ser cobrado? Imagina, vocês são o Madueke, e aí eu já vou para um outro polo. Vocês são o Madueke, aí vocês estão no emprego de vocês. Aí vocês conseguem. Vocês não estão gostando desse emprego que você tá. E aí você vai para um outro emprego. Só que você já chega no outro emprego, tu não chega nem no outro emprego. O pessoal já tá, ó. Quando tu chega no outro emprego, tu já tá assim, todo mundo já não gosta de você. Tu acha isso legal? Sendo que ninguém nem te conhece? Simplesmente porque alguém da outra empresa conhecia o pessoal da empresa que você foi trabalhar e falou mal de você? Será que é legal isso? Ou a empresa nova precisa esperar você mostrar o seu trabalho? E aí ela tire as próprias conclusões? É uma questão de reflexão. Eu não gostaria se fosse comigo, sendo bem sincero. Eu chegar numa empresa nova, porque, por exemplo, eu tive um atrito com alguma pessoa na empresa antiga, ela ligou, conheceu uma outra pessoa. Ó, o Barão tá indo para aí, cuidado com ele, hein? Que eu já tive problema com ele, é isso. Aí eu chego, é uma pessoa, sei lá, que é muito querida na empresa, fala para todo mundo, ih, ó, esse menino que tá vindo aí, ó, já me falaram, ó, é assim, assado. Quando eu chego lá, pô, bom dia, galera. Pô, me apresento, Barão e tal, não sei o que, tá todo mundo me olhando assim, ó, de cara feia. Nem me conhecem, mas já estão me olhando de cara feia. Não viram nem meu trabalho, mas já estão julgando. Reflitam sobre isso. Não é, vou falar mais uma vez, não é questão da crítica, mas não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. Essas duas fotos aqui, não tem necessidade nenhuma disso aqui acontecer. Nenhuma. Nenhuma. O Arteta já passou por isso. Algumas vezes. No Arsenal. Teve aquela temporada lá que a gente começou com sem ganhar 10 jogos. O pessoal fez a mesma coisa. Arteta out. O cara continuou trabalhando. O psicológico do Arteta é muito bom. O psicológico do Arteta é muito bom. Agora, vocês podem cobrar. Eu vou cobrar também, fazer meus vídeos aqui cobrando. Claro, a gente sabe que não vai chegar nele. Mas eu vou fazer minha parte, que é passar para vocês o que eu acho, onde ele errou, onde ele acertou. Porém, vou ficar fazendo isso aqui. A hora que eu achar que ele tem que sair, eu vou falar assim, gente, ó, eu acho que já deu pro Arteta, tem que sair. Tem que sair. Claro, cada um se manifesta da maneira que quer. Mas eu acho que isso aqui, de Arteta out, hoje, não cabe, sendo bem sincero. Por causa da contratação de um jogador. Lembra quando o Oxlade-Chamberlain foi pro Liverpool? Foi para ser reserva também. O Liverpool fez isso. Quando o Manchester City contrata os jogadores lá de 50, 60 milhões para ser reserva, a torcida faz isso? E por que a nossa tem que fazer isso?
A gente gosta de inovar, é isso? A gente gosta de inovar? Então reflitam sobre isso. Reflitam. As pessoas, elas estão muito precoces, elas estão muito ansiosas. Você pode não gostar do jogador, é um direito seu. Gente, no início da janela ou no final da temporada passada, ninguém acreditava que o Madueke ia vir para o Arsenal. Mas isso é porque ele é um jogador ruim? Não, porque não era um negócio que estava mapeado para gente. No nosso ponto de vista. Mas para os caras lá que faz análise de dados, já estava mapeado tudo para eles. Enfim. Deixa o like no canal aí, compartilha, ativa o sininho aí. Queria desejar um bom sábado para todos e reflitam sobre isso. Vocês podem concordar, pode não concordar. Se não concordar, também pode colocar aqui nos comentários. Eu leio. Mas eu acho que cobrar o Arteta pode cobrar, mas pedir a saída do Arteta eu acho que já é demais. Eu acho que está num ponto muito acima. Se ele não estivesse entregando, pô, eu estaria junto com vocês. Mas não é o que está acontecendo. Estão pedindo a cabeça do Arteta por causa da contratação de um jogador. De um jogador. E ainda vão na rede social do jogador xingar o cara. Ofender o cara. E não gosto de falar nem outras coisas que falaram lá. A gente que veio da semana passada, todo mundo aí, ó, junto, por causa do Diogo Jota. Inclusive torcedores do Arsenal. Ali se solidarizando com a família, com o próprio clube, o Liverpool, com o jogador que se foi. E não dura uma semana, a torcida do Arsenal tá xingando o jogador em rede social, ofendendo jogador.